O ano de 1453 foi um ano muito importante para a história, porque isto marca a queda de Constantinopla, ou Império Bizantino, e também marca o fim da Guerra dos 100 Anos. O ano de 1453 teve início em uma segunda-feira e terminou também em uma segunda-feira. O ano de 1453 é importante para a história porque, como eu já disse, causa a queda de Constantinopla, que ocorreu no dia 29 de maio de 1453. E isto finalizou o Império Bizantino, porque esta cidade era considerada como a cidade do centro do mundo, ou seja, era a cidade mais importante daquela época. E Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, marcando, infelizmente, o seu fim. E sua conquista marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Na ocasião, o sultão Mehmed II, ou Maomé II, com apenas 21 anos, conquista no dia 29 de maio o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino ou Constantinopla, derrotando o seu último imperador, que foi o imperador Constantino XI, conhecido como Paleólogo. Ele foi o último imperador do Império Romano do Oriente e Constantino XI, Paleólogo, morreu aos 49 anos de idade. As consequências do domínio otomano em Constantinopla foi sem precedentes. Por causa disso, a Europa entrou na Era do Renascimento, ou na Renascença, e também causou as grandes navegações que depois causam o período da Era dos Descobrimentos, que causou o nascimento do mercantilismo capitalista, ou capitalismo mercantil, e por conseguinte temos a colonização europeia do continente americano. E também no ano de 1519 a 1522, nós temos a Volta do Mundo, que foi dada por Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano. E infelizmente, nós temos a consequência da escravidão do povo negro. E também temos a mudança dos personagens bíblicos que eram negros para branco. E tudo isso aconteceu porque Mehmed II, ou Maomé II, com 21 anos, conquistando o antigo Império Romano do Oriente, muda toda a história do planeta. Tanto mudou que este período é chamado de Idade Moderna. Quando o sultão Mehmed II, ou Maomé II, com apenas 21 anos, conquista o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, ele não deixa mais os europeus usarem a rota que sempre usaram desde as cruzadas para obter as especiarias que tanto precisavam. A chamada Rota das Especiarias não era mais possível fazer, porque o sultão Mehmed II proibiu os europeus de fazerem este caminho. E como a Europa estava enfraquecida com a Guerra dos 100 Anos, eles não podiam fazer nada para deter o tão poderoso Império de Mehmed II. A Inglaterra, por exemplo, estava enfraquecida com a Guerra dos 100 Anos, pois mal terminou a guerra contra a França, 2 anos depois, ou seja, em 1455, a Inglaterra enfrenta uma nova guerra, que é a Guerra das Duas Rosas. E uma vez que os ingleses ficaram insatisfeitos com o resultado da Guerra dos 100 Anos, pois moralmente a Guerra dos 100 Anos trouxe mais prejuízos do que vantagens para a Inglaterra, com o final da Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, os nobres ingleses começam a brigar entre si. Com o final da Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, os ingleses que se sentiam derrotados com esta guerra começam a brigar entre si, pois a guerra deixou a Inglaterra com dívidas incomensuráveis, e com as brigas internas entre os nobres, fez surgir a briga pelo trono inglês. E em consequência disso, veio a guerra, que ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Já para a França, a Guerra dos 100 Anos fortaleceu o sentimento patriótico e colaborou para o surgimento de sua monarquia nacional
e absolutista, mas guerra custa dinheiro. E mesmo moralmente vitoriosa, a França estava com os cofres vazios. O país, economicamente, estava à míngua, estava à bancarrota. Com a economia totalmente enfraquecida, a França era um outro país que não podia peitar o sultão Mehmed II. Os outros países europeus não tinham dinheiro e nem poderio militar para enfrentar os turcos. Sendo assim, nenhum país europeu podia recuperar a sua agora perdida Rota das Especiarias, que cruzava o Oriente Médio e chegava à Europa a partir dos comerciantes venezianos. Isso fez com que os europeus procurassem outras maneiras de arrumar um outro caminho para ter as suas especiarias. A Guerra dos 100 Anos custou caro para a Europa. Sem dinheiro para expulsar Mehmed II, os europeus tiveram que descobrir outra maneira para fazer o comércio com o Oriente, a saber, as Ilhas Molucas, na Indonésia, que era conhecida como as Ilhas das Especiarias. Eles também faziam comércio com o Sri Lanka, China, Índia e etc. Uma rota alternativa era necessária, e Portugal nesta época era o único país com condições de financiar navegações milionárias. E Portugal foi o primeiro país a lançar-se ao mar em direção às Índias. E foi assim que em 1500 eles vieram para o Brasil, segundo consta, imaginando encontrar-se na Ásia. Com isto, a Europa entra no período das grandes navegações para procurar outra rota para as especiarias. E uma vez no período das grandes navegações, descobre-se o continente americano, no ano de 1492, por Cristóvão Colombo, um famoso navegador de Gênova, da Itália. Com isso, o continente americano é um novo setor econômico para a Europa que fica trazendo uma outra rota de comércio bastante lucrativo para os europeus. Com a descoberta do continente americano, entramos na era dos descobrimentos, que faz gerar o faustoso capitalismo mercantil, gerando as colonizações europeias no continente. E com as colonizações, o lucrativo comércio de escravo do povo preto entra na rentável e valiosa era da escravidão negra. Com lucros nunca vistos antes, os europeus entram na era do Renascimento. E o Renascimento traz suas fases, tais como o racionalismo, onde a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência. O Renascimento também traz o cientificismo, onde todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. E temos também o individualismo, que é onde o ser humano busca afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. E temos também o antropocentrismo, onde o homem é visto como a suprema criação de Deus e como centro do universo. O homem agora é o centro do pensamento do próprio homem. E temos também o classicismo, que é onde os artistas buscam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. Não podemos esquecer do universalismo, que é desenvolvida sobretudo na educação, que, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber, o homem renascentista busca ser o que se chamava na época de polímata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. E não podemos esquecer do renascimento artístico, renascimento literário, renascimento comercial, e etc, etc, etc. Tudo isso aconteceu porque, no ano de 1453, o sultão Mehmed II, com apenas 21 anos, mudou toda a face do globo terrestre, quando conquistou, no dia 29 de maio, o então poderoso Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino. O Império Otomano
que começou no ano de 1299, só terminou no ano de 1923, com o término da Primeira Guerra Mundial, quando, na ocasião, o Império Otomano se uniu à Alemanha, Bulgária e ao Império Austro-Húngaro para orquestrarem a Primeira Guerra Mundial. Mas estes impérios e países perderam a Primeira Guerra Mundial. E o Império Otomano, que fazia parte destes países aliados perdedores, ruiu no ano de 1923. O Império Otomano durou 624 anos. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.